E aí pessoal, aqui é o Max. Nesse vídeo eu vou falar desse fone de ouvido da KZ, o SKS. Eu comprei ele no AliExpress, não paguei nenhuma taxa de nenhum tipo, nem dos Correios, nem da alfândega, super tranquilo o envio. Eu tô utilizando esse fone há alguns meses e no decorrer do vídeo eu vou falar como é que tá sendo o meu uso com ele. Eu vou deixar aqui na timeline do vídeo, onde tem a barrinha vermelha, o tempo de cada assunto. Então se você já quiser adiantar para alguma coisa, você já consegue. O tempo de cada assunto também vai estar na descrição do vídeo. E vou deixar na descrição também o link onde eu comprei, junto com algumas informações técnicas do produto. Então vamos ver o fone um pouquinho mais de perto. Vou mostrar aqui rapidamente os itens que vem na caixa, né? Essa aqui é a parte da frente dela, algumas informações aqui embaixo. Nas laterais é a abertura dela, onde não tem muita informação. Aqui tem alguns outros dados. Aqui mais algumas informações, quem quiser pausar para traduzir isso aí, fique à vontade. Abrindo aqui a case, você já tem o fone dentro dela, com um plásticozinho de fácil remoção. Aqui está o fone em si, a case com os fones já dentro dela. Abrindo aqui a case, você já tem os dois fones de ouvido. Agora, tirando essa parte, você tem um manual de instruções em algumas linguagens para estar tendo as funções básicas do fone. Tem aqui um cabo tipo C para carregamento. O cabo é curto, mas pelo menos é tipo C, tem vários cabos que são compatíveis com ele. E aqui você tem mais dois pares de borrachinhas transparentes também, já tem que ver no fone, mas esses dois pares aqui, caso não fique uma pressão muito boa na hora de colocar no ouvido. Agora mostrando aqui um pouco melhor a case dele, dá pra ver que é um plástico preto, todo reflexível, então ele vai pegar bastante marcas, tá, de uso, bastante arranhões. Aqui é a parte onde você abre, tem essa marcação aqui, tem acesso ao fone, tem algumas informaçõezinhas descritas aqui, referente ao fone de ouvido. O fone ele só liga quando você retira ele. Retirou da case, ele já vai acender um LED indicando que está ligando. Colocou de volta, ambos os fones já desligam imediatamente. E depois notar pelo barulhinho, ó, ele tem um ímã que puxa o fone, então se virar de cabeça para baixo os fones não vão cair, então isso é bem uma segurança maior. Ele tem esse LED indicador aqui que indica o nível de bateria. Então se tiver verdinho está carregado, se tiver amarelo está com a carga na metade, vermelho indica que está bem próximo de descarregar. E virando aqui na parte de trás, tem um conector de carregamento tipo C. Então é basicamente essas opções que tem, né? A case é bem simples em si. Agora mostrando um pouco dos fones em si, aqui retirando ele da case já dá pra ver que ele é um material bem brilhoso, então ele pega bastante marca de dedo, ó. Então ele vai pegar bastante sujeirinha de dedo, oleosidade. Então ele é um fone bem liso, ele cai muito fácil da mão. Às vezes vai ser até difícil tirar ele da case, vai ficar escorregando aqui. Ou até mesmo para tirar do próprio ouvido, às vezes pode ser difícil, ainda mais quando você faz exercício, ele escorrega muito do dedo na hora de retirar. Mas esse é um detalhe mesmo, não deixa de ser um fone bem bonito. Aqui informando que é o lado direito esse fone. Mostrando aqui um pouco mais as laterais. Aqui onde fica todo o touch dele, então é bem fácil tocar aqui, porque o fone todo já é o touch praticamente, não tem um espaço sobressalente, nada do tipo. Aqui são os conectores para fazer o carregamento quando eu colocar de volta na case. Aqui você já tem a sua borrachinha, né? A borrachinha dele é bem fininha. E aqui fica bem próximo, normalmente os fones têm essa borrachinha costuma ser um pouquinho mais para frente para distanciar essa entrada. Já esse aqui, ele é bem próximo do ouvido. E não liga para essa sujeira não, que eu vou falar melhor dela, tá? Que realmente, devido a esse tamanho aqui, acaba sendo muito fácil pegar sujeira no fone de ouvido, mas eu vou dar mais ênfase nisso aqui na hora de falar os pontos negativos. Aqui só vou tirar a borracha rapidamente para vocês verem, ó. Isso aqui é a partezinha de metal do fone. Borrachazinha bem fininha, normalmente os fones ficam com a borracha mais grossa. Essa aqui, ó, bem transparente, fininha essa borracha. E aqui tá a saída de som do fone em si. Agora falando um pouquinho dos comandos do touch, é bem simples as funções dele. Você tem principalmente a função que é pressionar quando ele estiver desligado por 5 segundos que ele vai ligar. Se ele já estiver ligado e você pressionar por 5 segundos, ele vai desligar o fone, então é um procedimento bem padrão do fone de ouvido. Você também tem o comando de quando o fone já está ligado, reproduzindo uma música, se você der um toque só em qualquer um dos dois fones, ele vai pausar a música. Se você der 2 toques do lado esquerdo, ele retrocede a música. Se você der 2 toques do lado direito, ele avança a música. Se você der 3 toques de qualquer um dos dois lados do fone, ele entra no modo de desempenho, que é o modo mais para jogos, que reduz o delay de áudio, então é interessante para quem quer jogar. Você tem esses dois modos de fone. A princípio ele sempre liga no modo convencional. Se quiser uma precisão maior no áudio, você dá 3 toques, que ele entra no modo de performance. Agora, quando você estiver em chamada, tá recebendo uma ligação, você consegue fazer os comandos em qualquer um dos dois fones. Tá recebendo a ligação, quer atender, dá só um toque em qualquer um dos dois fones.
Quer recusar a chamada? Dá um toque seguro em qualquer um dos dois fones que ele vai recusar a chamada. Já se você estiver em uma ligação, você pode só dar um toque uma vez que ele vai encerrar a chamada tranquilamente. Então são basicamente esses os comandos do fone de ouvido com touch. Estou gravando aqui uma ligação para mostrar como que é a qualidade desse microfone dos fones de ouvido. Estou falando aqui de forma tranquila, dá para entender muito bem o que ele está no áudio. Até mesmo quando está utilizando em ambiente mais barulhento, o áudio fica muito bom também. Então eu gostei muito dessa qualidade dos fones, dá para utilizar tranquilamente no dia a dia. Agora eu vou mostrar como é que esses fones ficam no ouvido, eles são bem discretos, tá? Vou estar colocando eles aqui, ó, forma fácil, essa pontinha aqui sempre para cima. No começo é um pouquinho difícil para se adaptar nesse novo formato, mas virando aqui, ó, fonezinho totalmente discreto, tá? Não fica a luzinha piscando o tempo todo. Uma luzinha azul pisca às vezes, mas nada que incomode. Aqui agora colocando, fonezinho esquerdo também mesma coisa, ó, pontinha para cima. Coloquei aqui, fone totalmente discreto, é basicamente isso. Ele é bem brilhoso, mas estando no ouvido assim você nem fica percebendo durante o dia a dia, tá? Não vai refletir um sol aqui como espelho e bater em outra pessoa, então isso aqui não é nenhum problema. São essas características do fone, eu não mostrei conectando no Bluetooth porque é procedimento simples de qualquer outro dispositivo. Você coloca, liga ele, já vai entrar em modo de pareamento, acha no celular e conecta, não tem nenhum segredo. Agora, referente à qualidade do som, ele tem um áudio muito limpo, ele isola muito bem, simplesmente por estar bem isolado no ouvido quando você encaixa, e também o seu volume não deixa a desejar. Só um adendo que dependendo da música que você estiver escutando, talvez falhe um pouquinho ali na qualidade. Dependendo da época da música, a música até um pouco mais antiga, se você coloca o volume no máximo, você pode escutar o áudio um pouquinho mais estridente, então perca um pouquinho de qualidade, aí você tem que reduzir um pouquinho o volume. Mas ainda assim, com o volume bem alto, você consegue ter uma boa qualidade. Em alguns momentos, pode-se notar que o grave ele atropela um pouco os médios e agudos, mas nada muito sério. Eu já trouxe aqui no canal outros fones de ouvido do mesmo segmento, como o Blitzwolf FE7, que tem 2 drivers de som, e o Blitzwolf FE15, que tem 3 drivers de som. Entre esses dois, como eu sempre utilizei com mais drivers, sempre tinha bastante grave, um volume bem alto. Quando eu comprei esse SKS, eu fiquei com esse receio, porque é só um driver de 10mm. Então eu pensei que eu ia perder qualidade, eu ia perder principalmente o grave, que eu mais gosto, mas isso não aconteceu. Mesmo com apenas um drive, esse fone entrega um áudio muito limpo e com bastante grave, eu fiquei surpreso. Agora falando referente a delay, já que o fone tem um modo normal e um modo performance, principalmente para jogos, eu não sou nenhum expert para dar detalhes técnicos, se é muito preciso ou não. E quando eu utilizei para jogar, eu não notei muita diferença na prática entre normal e modo performance. Mas usando um aplicativo para tentar avaliar melhor, de forma técnica, no modo normal, esse fone tem 300 milissegundos de delay, e no modo performance você tem 140 milissegundos de delay. Então do modo performance para o modo normal você encontrei uma boa diferença, né? Eu não sei se na prática isso realmente é algo tão significativo, imagino que seja, porque de 300 para 140 já é algo bem significativo. Então você que costuma jogar, diz aí nos comentários se 140 milissegundos de delay no fone de ouvido, se isso é bom, ainda está muito pouco, tem que ser menor esse tempo de resposta. Agora referente à duração da bateria, a case dos fones tem 400 mAh, então dá para dar 3 cargas de 0 a 100% nos fones. E tem seus LEDs indicadores, onde o verde está carregado, amarelo está na metade da carga e vermelho já está indicando que está descarregando. O vermelho não quer dizer que acabou a bateria, significa que está na última carga dos fones. Então eu recomendo que você já coloque para carregar no cor vermelha do LED, porque senão, se a case descarregar, os fones ligam de imediato e já conectam no seu celular. Então se viu a cor vermelha, não espera outra carga, já põe a case para carregar por via das dúvidas. Já a bateria do fone, ela dura em torno de 3 horas a 3 horas e meia, dependendo do seu uso. Como eu sempre uso o volume no máximo, às vezes eu abaixo um pouquinho o volume quando é uma música mais antiga, fica um pouco estridente, como eu comentei na qualidade do som, eu acabo abaixando ali, então sempre está no máximo, um pouquinho abaixo, então eu consigo um resultado de 3 horas a 3 horas e meia de duração de bateria. Se manter sempre no máximo, acho que você vai conseguir 3 horas mesmo de duração. Então, dependendo do seu uso, essa duração de bateria pode chegar a ser um problema. Os fones, eles têm duração diferente de bateria, o fone direito descarrega alguns minutos antes do esquerdo, não é uma diferença muito grande, mas você percebe quando está ouvindo música que o fone direito começa a avisar primeiro que está acabando a bateria e desliga primeiro do que o fone esquerdo. Quando o fone está descarregando, 5 minutos antes dele desligar, ele te avisa que a bateria está fraca. Só que ele fica te avisando isso a cada 30 segundos. Então assim, ele te dá ali aquela breve esperança que você tem mais bateria, só que a cada 30 segundos ele fica atrapalhando a música. Então é tipo, começou a avisar, já põe o fone para carregar. Eu acabei me incomodando muito com isso, toda hora ele avisando, querendo pelo menos curtir meus últimos 5 minutos de música ali, e a cada 30 segundos o fone interrompendo para avisar que a bateria está acabando por 5 minutos.
Então eu preferia que ele só avisasse desligar, só então avisasse um minuto antes. Eu acho que eu acabei perdendo uns 5 minutos de bateria, porque atrapalha ficar a cada 30 segundos relembrando que a bateria está fraca. Referente ao modo performance, eu não utilizei ele por muito tempo, tá? Então não sei dizer exatamente quanto que dura a bateria usando esse modo, mas como ele ativa uma tecnologia para melhorar, diminuir o delay, com certeza a bateria vai durar um pouquinho menos. Então se você utilizar aí o fone no modo performance, talvez você não vá conseguir 3 horas com volume no máximo. Mas aí eu não sei dizer exatamente porque eu não utilizei ele durante todo esse tempo no modo performance. Tempo de carregamento, no meu uso a case levou cerca de 3 horas para carga total, já os fones ali chegam em torno de 1 hora para ficar carregados depois que você coloca eles na case. Agora vamos falar dos pontos positivos. O primeiro deles, que até é o que eu fiquei mais impressionado, é a questão da qualidade do som. Mesmo ele tendo som, driver de som tem um áudio muito limpo e tem bastante grave. Então eu fiquei realmente impressionado nesse critério. Como eu gosto muito de grave, larguei mão de alguns fones que tinham mais de um driver, eu gostei muito desse aqui, que não deixou a desejar nesse aspecto de qualidade e grave no fone de ouvido. Outro detalhe também que eu gostei muito é que ele segura muito bem na orelha. Em nenhum momento eu precisei ficar empurrando. Eu nunca precisei fazer isso, sério, não estou exagerando. Colocou na orelha, ficou o tempo que for necessário. Você pode correr, dar cambalhota, ficar a cabeça para baixo. O exercício que você for fazer, ele não vai sair do ouvido, ele encaixa muito bem. Eu sempre tive outros fones que eu já utilizei, até mesmo aqueles de academia que tem um suporte que vai na orelha, sempre acontecia do fone ficar pendurado e desencaixar do ouvido, em muitos casos. Nesse caso não, ele fica realmente bem fixo e eu não preciso ficar empurrando. É só colocar o fone e curtir. O fone tem um isolamento de ruído passivo, então ele depende muito das borrachinhas dele. Mas isso não é nenhum problema, tá? Ele isola muito bem. Mesmo se eu deixar os fones no ouvido, sem tocar nenhuma música e alguém vier falar comigo, eu tenho que tirar o fone, senão eu não consigo entender. Então ele por si só já isola muito bem. Ele também tem a opção de você escolher se você quer utilizar no modo normal, sem necessidade de um delay muito preciso, ou se você quer modo performance para jogos. Então é interessante ter essa opção para você poder escolher quando for utilizar uma música, não requer tanta precisão assim. Vai ter um pouquinho mais de bateria, ou quando você quiser jogar, precisar de mais precisão, ele também vai te entregar isso, então é bacana ter essa opção. Ele também tem proteção de suor e respingos, tá? Então você consegue correr numa chuva, mas não dá para mergulhar esse fone. Agora eu vou colocar também a bateria como ponto positivo, porque no meu uso, 3 horas com volume no máximo serviu muito bem, tá? Eu sei que tem outros fones nessa faixa de preço, que tem a duração de bateria um pouco maior, só que no meu uso, por exemplo, com o Beats FIA 15, quando o volume no máximo durava 2 horas e meia, durava menos do que esse fone. Então para mim é um ponto positivo durar 3 horas com volume no máximo. Aí vai do seu critério se isso vai ser um ponto positivo para você ou não. Agora eu vou falar de pontos negativos. Aqui eu vou falar de algumas coisas que me incomodaram durante o uso. Então não necessariamente é problema técnico e também não necessariamente vai desagradar você. Mas eu vou deixar registrado aqui para você ver se para você é viável ou pelo menos se preparar quando o fone chegar para você não ter uma surpresa igual eu tive também. O primeiro ponto negativo é quando você quer desligar um fone de ouvido manualmente, sem colocar ele na case. Então se eu estou com os dois fones, peguei só o direito e desliguei ele no touch, o fone esquerdo também desliga. Isso vice-versa. Eu não entendi muito bem porque isso acontece. Desliguei só um fone e os dois desligam. Aí eu teria que ligar um dos dois manualmente para continuar escutando. Se eu só colocar na case, o fone desliga e o outro continua, sem nenhum problema. Mas se eu quiser desligar no touch manualmente, os dois desligam e depois eu tenho que ligar um deles novamente manualmente. Como eu já mostrei no começo do vídeo mostrando o fone, ele pega muita oleosidade, fica com marca de dedo, então às vezes é difícil para tirar ele da orelha, é difícil para tirar ele da case porque ele está escorregando muito e também pode facilitar em escorregar da mão e cair no chão, já que o fone é bem pequeno. E com o tempo ele vai acumulando essa oleosidade, aí quando você coloca o fone na case, essa sujeira da oleosidade acaba passando para a case e com o tempo ele perde o contato com o fone. Então várias vezes eu coloquei o fone na case, ele desligou, daqui a pouco perdeu o contato e ligou de novo, estando dentro da case. Então tive que pegar ali um pano, limpar o fone, passar um cotonete nos contatos da case e do fone, e aí ele voltou a funcionar durante um tempo sem nenhum problema. Mas de vez em quando tem que fazer essa limpeza, porque ele começa a perder contato devido a ele pegar muita sujeira, muita oleosidade. Outro ponto negativo é que eu não gostei muito dessa borracha aqui, conforme eu já falei no começo do vídeo. Essa borracha aqui ela é muito fininha, então normalmente as borrachas costumam ser um pouquinho mais grossas, e faz com que essa ponta de metal às vezes encoste por dentro do ouvido, porque não tem um espaço muito bom. Normalmente as borrachas vêm mais para frente, então isso aqui faz com que
Você às vezes sinta essa parte de metal quando coloca dentro do ouvido. Sem contar também que ele pega muito mais cera de ouvido, como até mostrei, quando dei um zoom no fone deu pra ver que o fone estava um pouco sujo, porque ele pega cera de ouvido muito fácil, até pra quem não costuma ter muito problema com isso. Eu nunca tive problema com nenhum fone desse estilo, de ficar pegando cera, mas com esse aqui começou a aparecer um monte que eu fiquei até surpreendido. Outro detalhe também da referente a essas borrachas aqui, eu não sei se é devido a ser elas, mas pelo teste que eu fiz, aparenta que é por causa dessas borrachas aqui. Quando eu tô com os fones de ouvido e começo a comer, por exemplo, fico mastigando, movimentando o maxilar, eu sinto como se a borracha estivesse grudando e desgrudando da parte interna do ouvido. Isso acaba incomodando um pouco. Eu fiz o teste com outros fones para ver se podia ser um excesso de cera que eu tenha. Com outros fones isso não aconteceu. Então o que me dá a entender que realmente por causa dessa borracha ela ser muito fininha, ela fica fazendo barulhinho dentro do ouvido como se estivesse grudando e desgrudando. Pode acabar incomodando um pouco se você for utilizar o fone enquanto come. Durante o uso normal eu não notei esse barulhinho, tá? Não tive nenhum problema. Foi só mesmo estar movimentando o maxilar que eu notei isso. Outro ponto negativo é referente à dificuldade da limpeza dele. Como eu comentei, essa parte aqui de metal encosta muito fácil, pode sujar facilmente de cera e a limpeza tem que ser com muito cuidado, porque essa partezinha aqui de metal, ó, essa partezinha de metal aqui dentro, ela afunda muito fácil. Nos dois fones eu peguei ali uma escova bem fininha, passei bem devagar e afundou essa parte de metal. Eu tive que pegar ali uma pinça bem fininha, tirar e só tá encaixado de volta. Então assim, eu não consegui limpar direito, não saiu a sujeira e ainda assim afundou essa partezinha de metal dele, que é essa cestinha tipo para proteção, para não entrar nada dentro do fone de ouvido. Então, quando for limpar, tome muito cuidado na hora de fazer a limpeza. Tenta pegar ali algo um pouquinho mais fininho, passar só em volta, não fica limpando muito aqui no meio, para não ter o risco de afundar igual aconteceu comigo. Um outro ponto que é bom ressaltar aqui na parte dos pontos negativos é que dependendo do tamanho da sua orelha, do formato, é muito difícil dizer qual que é o formato de uma orelha que vai ficar melhor. Mas dependendo do formato da sua orelha, pode ser que esse fone incomode durante os primeiros dias de uso, tá? Ele tem essa pontinha aqui, ó, onde fica melhor o encaixe na orelha. Só que isso aqui pode acabar incomodando muito. Eu já pedi para que outras pessoas utilizassem esse fone, até pessoas que aparentavam ter uma orelha do tamanho menor, e pessoas com orelha menores não sentiram nenhum problema, algumas sentiram incômodo. Então vai muito do formato da sua orelha, pode ser que você também sinta esse incômodo. Eu levei aí mais ou menos um mês para me acostumar com esse fone, porque realmente essa pontinha aqui ficava incomodando um pouco. Eu só sentia na hora de tirar o fone. Quando eu colocava, estava reproduzindo, não tinha nenhum problema. Na hora que eu mexia no fone para tirar, eu sentia um incômodo aqui na orelha, nessa parte onde fica a pontinha. Então pode ser que você se incomode um pouco com isso. Hoje em dia, depois de alguns meses usando esse fone, isso não me incomoda mais. Mas pode ser um pouquinho chato o período de adaptação. Talvez você que está assistindo não tenha toda essa paciência para esperar a orelha adaptar um pouco mais com o fone, mas com o tempo de uso você acaba se acostumando e não incomoda mais o fone de ouvido. Outra coisa também, né, que pode ser algo mais pessoal, o fone de ouvido ele avisa que está descarregando faltando 5 minutos para acabar a bateria. Só que dentro desses 5 minutos, ele fica te avisando de 30 em 30 segundos. Isso realmente me deixou irritado. Eu queria ali mais 5 minutinhos para aproveitar, dava para ouvir mais uma música e comecinho de outra, mas é tão chato ele avisar de 30 em 30 segundos que eu já tiro logo e coloco para carregar. Então eu achei que, sabe, avisa só um minuto antes, eu nem avisava, mas me dá uma esperança de ter mais alguns minutos de música. Mas fica atrapalhando direto é a mesma coisa que nada. Então assim, foi algo com certeza mais particular meu, mas fica aí também esse adendo para se mais alguém possa se sentir incomodado com isso. Eu tinha colocado a duração da bateria como ponto positivo e vou reforçar aqui também no ponto negativo porque vai muito do seu uso, tá? Realmente existem fones pela mesma faixa de preço que entregam uma duração maior de bateria. Esse aqui entregam 3 horas com volume no máximo. Então vai de acordo com o seu uso. Eu particularmente não colocaria como ponto negativo porque eu não fico usando mais de 3 horas consecutivas o fone, então meu uso está ótimo e também pela qualidade que ele entrega eu acho que vale muito a pena. Mas ainda assim, se você, independente de qualidade, quer duração de bateria, então pode ser que para você essa duração de 3 horas no máximo seja um problema. Lembrando que usando um volume um pouquinho menor, você vai conseguir um pouco mais de bateria. Então, será que vale a pena comprar esse fone de ouvido aqui? Na minha opinião, vale sim, principalmente pelo preço dele, R$150. Então, se você está até querendo começar ali com fone de ouvido, não quero comprar um fone muito caro, já dá para pegar esse fone e com R$150 você consegue uma qualidade incrível de áudio, vai ter grave e melhor ainda, tem uma fixação perfeita no ouvido. Isso foi o que eu mais gostei desse fone. Ele fica muito bem, não cai em hipótese alguma, eu nunca precisei recolocar o fone independente do que eu estava fazendo. Então esse realmente foi 3 pontos que me ganharam: qualidade, grave e fixação perfeita.
Eu sempre fui fã dos fones da Blitzwolf, que tem mais de um driver de som, por causa tinha mais grave, mas esse aqui me conquistou mais ainda, então hoje em dia eu recomendo ele. Mesmo outros fones mais caros que eu já comprei, eu acho que eu escolheria esse hoje em dia. Eu não iria num outro fone mais caro, dos que eu já falei aqui no canal. Vou deixar uma playlist para quem quiser ver os outros fones que eu já gravei. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal para me ajudar e valeu!